É um pouquinho pela Bíblia. Tem alguns textos que eu quero ler com vocês. Se eu fosse dar um título a essa mensagem, ela se chamaria Jesus na minha casa. Diga assim: Jesus na minha casa. Bom, a casa, ela quando ela é erguida, quando ela é construída, ela é simplesmente um empreendimento ou um imóvel. Ela não tem vida. A casa, ela só passa a ter uma vida, ela só passa a fazer sentido quando há uma habitação. Se não tem uma vivência naquele ambiente, se não tem vida naquele lugar, nada serve, para nada foi criado. Vocês podem andar por Uberaba, vocês veem muitas casas abandonadas, casas antigas, muito bonitas, inclusive algumas, mas que estão abandonadas. Se você vai em uma construção de condomínio novo, você vê muita casa nova, porém também ainda estão inabitáveis. E nós vamos hoje falar sobre isso, sobre Jesus na minha casa. Mas antes de qualquer coisa, eu quero orar pelos homens, pelos sacerdotes, pelos pais, pelos pastores de suas casas. Você que é pai, coloque só sua mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar diante do Senhor os homens dessa comunidade, os homens dessa igreja. Deus, que o seu sacerdócio venha a ser imperado cada vez mais sobre a vida deles. Que nunca falte uma palavra de sabedoria, que nunca falte uma palavra de direção, que nunca falte, meu Deus e meu Pai, a palavra honrosa para a sua casa e para a sua família. Deus, que eles sejam testemunhos vivos do Senhor e que eles possam conduzir a sua casa, assim como o Senhor conduz a sua igreja. Pai, que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, trazer o discernimento, a provisão e o destino sobre as mãos deles, para que eles possam liberar sobre a sua casa, no nome de Jesus. Amém. Porque eu comecei orando sobre os homens que, por consequência, em sua grande maioria, são pais ou se tornarão pais. Aqui no livro de Salmos, capítulo 68, a partir do versículo 5, vai dizer assim: Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus na sua santa morada. Algumas traduções vai dizer na sua santa casa. Deus faz com que o solitário viva em família, liberta os presos e faz prosperar, mas os rebeldes habitam em terra árida. Ó Deus, quando saias à frente do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, a terra se abalava e os céus gotejavam perante a face de Deus. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus, o Deus de Israel. Tu mandaste copiosa chuva, restauraste a terra, restauraste a tua herança quando estava cansada. Nela habitava o banho da tua bondade, ó Deus, proveste o pobre. Amém? Eu cresci em um lar onde a minha mãe, casada com uma pessoa que não era cristão, e eu era uma criança muito levada e muito custosa, como diz aqui em Minas. E então eu apanhava muito dele. Eu era muito agredido, para não falar espancado, por um padrasto que não temia a Deus e não conhecia o Senhor. A minha mãe se converte e ele, numa vida boêmia, numa vida de prostituição, promiscuidade, não tinha o menor temor ao Senhor, saía sexta-feira e chegava na segunda sem a menor responsabilidade. E eu odiava o meu pai biológico por conta dos maus tratos que eu recebia do meu padrasto, porque ele me abandonou. E a gente acabou de ler aqui que o Senhor ele fala que ele é pai de órfãos. E eu me sentia um órfão. Durante muitos anos eu me senti órfão. E eu comecei a conhecer Jesus através da minha mãe. Aí eu começo a ir para a igreja. E eu começo a ouvir uma história na Bíblia, em Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 3, que vai falar de uma família que tanto é abençoada como abençoa, que é a família de Abraão.
Eu fico maravilhado com aquilo e achando aquela história muito bacana, muito legal. Mas a minha vida não mudou nada. Continuava sendo espancado, continuava sendo maltratado. E essa família bendita que diz aqui não chegava para mim. E essa casa bem-sucedida não era minha. E por muitas vezes eu orava, eu buscava, eu clamava a Deus. E numa fuga disso eu decidi morar na igreja. E aí estava tendo muito roubo de som na igreja, estava tendo muito furto na cidade de igrejas. E eu precisava de alguém dormir lá. E aí eu falei assim, não, eu venho dormir aqui então. Minha escola era de frente para a igreja. Então, eu dormia na igreja, se alguma coisa acontecesse, a fuga era ligar a luz, eu queria ver que alguém ia correr. Pensava assim, todos nós. Enganados. Graças a Deus nunca aconteceu nada. Mas foram um momento de experiências maravilhosos. Foi nesse lugar que eu orei pela vida do Miqueias. Foi nesse lugar que eu gerei a vida da Micaele, sem nem ao menos conhecer ela. Foi nesse lugar que eu gerei uma vida e um caráter em Deus na vida do meu pai, que hoje é cristão, presbítero da igreja. Foi nesse lugar que hoje meu padrasto, ele é diácono e serve ao Senhor. Foi nesse lugar. Irmãos, o que é que eu quero te dizer com tudo isso? Quando eu vejo Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3, dizendo assim, benditas serão todas as famílias. Benditas serão. Eu fico imaginando em que momento as pessoas entenderam isso ou ainda vão entender. Porque para mim falar isso hoje é muito tranquilo. Porque eu tenho uma vida em Deus, a minha esposa também, nosso filho está crescendo nesse lar. Mas e quem ainda não encontrou Jesus? Eles precisam declarar isso, que a família dele é bendita. E eles não conseguiram ainda entender isso. E aí você vai continuar ali na Bíblia, você vai ver um cara chamado José, lá em Gênesis 39, a partir do versículo 5. Você vê José na casa de Potifar. José foi vendido pelos seus irmãos, abandonado por eles, ele é levado até a casa de Potifar. E a casa de Potifar muda por causa de José. Mas a realidade de José não muda. Às vezes você é o único crente da sua casa. E por sua causa, a sua família está sendo muito bem sucedida e abençoada. E você fala assim, mas e a minha vez? E o meu momento? E aí, quando as coisas pegam na sua família, ele corre até você e fala assim, cara, ora por mim. E aí você fala assim, eu vou orar agora. E aí você ora e o quadro dele muda, e você ora e a situação reverte, e você ora e a enfermidade vai embora, e você ora e o problema é mudado, é solucionado, e você ora e o demônio vai embora. Aí você olha para a sua condição, você continua copeiro, escravo na casa de Potifar, e Potifar prosperando. Em tudo. Por sua causa. Irmãos, ter maturidade para entender que às vezes Deus vai me colocar em um lugar onde as pessoas irão prosperar, porque eu estou naquele lugar. E não ter vaidade para dizer é só por causa de mim. Não, é apesar de mim estar posicionado em Deus que as coisas aqui estão fluindo. Então eu tenho que ter a responsabilidade de me colocar como coluna nesse lugar, porque a hora que eu sair como coluna vai desmoronar e vai cair tudo. Eu trabalho em empresa que tem 497 colaboradores. É gente, irmão. De todo jeito que você imaginar. De toda religião. De toda etnia, de toda raça, de todo gênero. Tem. E eu vou nos armários no horário do meio-dia, que já foi todo mundo almoçar. Eu falo assim, ó. Aqui existem famílias benditas no Senhor. Aqui existem pessoas que encontrarão Jesus Cristo. Quando eu tenho oportunidade, no DDS eu faço oração. Porque eu entendo que para aquele lugar prosperar eu preciso estar posicionado em Deus. Eu preciso para que o diretor, o CEO tenha ideias, insights para que tudo prospere naquele lugar. Porque, irmão, onde você é plantado, você tem que gerar vida, prosperidade. Porque se você pensar só em você, talvez tudo vai ruir e não vai dar certo. Estou trazendo um exemplo de José aqui, que José estava ali como um escravo, era a condição dele, ser escravo.
Ele não tinha direito a nada, a não ser ser escravo. O direito dele era servir, somente isso. E a Bíblia diz que a casa de Potifar prosperava por causa de José. Às vezes você está naquele emprego que você está doido para chutar o balde. Você não aguenta mais esse lugar. Eu vou embora daqui. Eu vou embora daqui. Eu vou largar esse lugar. Eu vou embora. E Deus está assim, cara, se você sair daqui, velho, tudo muda. Um outro exemplo sobre isso. Eu falei de uma casa que é abençoada através de alguém, Abraão. Abraão abençoa a sua família. Agora eu falei de uma casa que é abençoada por causa de alguém que não pertence à família, José. E agora eu vou falar de uma casa que foi abençoada por uma presença que não pertencia a ela, a casa de Obed-Edom. A Bíblia diz em 2 Samuel 6, a partir do 12, que a casa de Obed-Edom em tudo foi abençoada. Tudo aquilo que Obed-Edom sabe fazer, prosperava, dava certo, ia de vento em popa. E a arca do Senhor foi levada para a casa de Obed-Edom como um castigo para a família dele, e não como uma bênção. Porque em dado momento, a arca foi transportada, alguém colocou a mão, morreu, falou assim, não pode ficar aqui mais. Manda para a casa de Obed-Edom. Não foi mandando uma bênção, vamos pegar uma bênção aqui, vamos mandar para Obed-Edom, não. Foi enviado como um castigo para a família dele. Só que a casa dele prosperou. Aí eles passaram a entender que não é a intenção, é a presença. Muitas das vezes mandam coisas para vocês, falam coisas para você, para ser um castigo na sua vida. Mas você entende e transforma aquilo em bênção. E aquilo prospera na sua vida, na sua casa e no seu negócio. Irmãos, a casa de Obed-Edom foi tremendamente abençoada. Enquanto a arca permaneceu ali, a bênção do Senhor esteve naquele lugar. Depois eu não sei, tá? Depois eu não sei. Se a bênção continuou lá, não sei. Mas a Bíblia diz que enquanto estava lá, meu irmão, a bênção estava. Agora coloque a mão no seu coração e fala assim, enquanto eu permanecer, a bênção estará na minha casa. Porque eu sou o alicerce necessário para atrair a bênção do Senhor. Mas não pense que eu falo em bênção é um carro zero, não é só isso não, tá? Tem outras coisas também que é bênção. Isso são conquistas do seu trabalho. Existe uma diferença de trabalhar e obter resultado e prosperar. São coisas totalmente diferentes. Se você trabalha, economiza, guarda, investe, você tem. Não precisa ter mágica, não. O contador tá aqui, ó. Se você se organiza, guarda, investe, você tem retorno. Ou também prejuízo, depende. Mas, se você faz um bons acertos, você tem retorno financeiro. E talvez você ache que trabalhar vai te dar prosperidade. Trabalhar não dá prosperidade a ninguém. Trabalhar traz resultado financeiro. Prosperidade não. A única coisa que traz prosperidade na vida de alguém é a presença de Deus. Somente. Eu achava que trabalhar dava prosperidade. Então eu tinha 3 empregos. Eu trabalhava na indústria. Eu tocava um negócio. Eu ainda rodava o Uber. Isso aqui vai me matar. Eu não vou enricar desse jeito. Porque a minha motivação era ganhar dinheiro. A minha motivação era ter resultados financeiros. Eu tive. Mas prosperar, não. Porque aí eu quebro, tem que citar o carro, e aí vai, uma série de coisas vai acontecendo. Que é natural do processo. A casa de Obed-Edom prosperou porque a presença do Senhor estava lá. E aí a gente vai observando aqui, que eu quero ler agora com vocês. Se você puder abrir sua Bíblia, por favor, abra. No livro de Salmos, capítulo 128. Quem está aqui? Glória a Deus. Quem está dormindo, diga amém. Acorda. Glória a Jesus. Todo mundo encontrou aí? Salmos 128.
Diz assim: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e irá bem. A sua mulher será como uma videira plantada junto ao ribeiro. Ah, irmão, isso é muito forte. No interior da sua casa. E seus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Irmãos, esse texto muito me alegra. Muito me alegra esse texto. Algumas traduções mais modernas vai dizer: feliz todo aquele que teme ao Senhor. E aí você está aqui e você ouve isso, mas lá na sua casa, lá no seu trabalho, você não está vendo nada disso. Nada disso faz sentido para você. Essas bênçãos que aconteciam na vida de Abraão, na casa de Obed-Edom, na casa de Potifar, através da vida de José, você fala assim: não estou vendo nada disso. E às vezes nós precisamos entender que precisamos temer ao Senhor antes de qualquer coisa. O temor a Deus, o temor ao Senhor, vai fazer com que a sua mesa sejam os seus filhos como plantas, ou seja, ramificando, crescendo, desenvolvendo, gerando, produzindo vida, vida, vida. Porque aqui o texto fala de uma mulher que ela é frutífera. Irmãos, o homem não gera. O homem não gera, irmão. Quem gera é mulher. A mulher gera. A capacidade de gerar, Deus deu à mulher. Pega um sonho e entrega na mão da mulher para você ver o que ela faz. Você chega assim: meu bem, estou pensando em fazer tal coisa. Ela já desenvolve tudo. Faz assim, 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 vai embora. E você batendo cabeça. E ela já resolveu tudo na mente dela. Porque ela tem a capacidade, o próprio Deus deu isso a ela, de gerar. O homem tem de governar e ela tem de gerar. Ela consegue pegar o inexistente e transformar em um ser com osso e vida dentro de si. Que ninguém consegue explicar até hoje. Irmãos, muitas das vezes a gente vê falar dessas coisas, desses milagres, dessas bênçãos na casa das pessoas. E a nossa casa ninguém está gerando nada. E na nossa casa ninguém está frutificando nada. Não tem menino nenhum plantado junto como ribeiro. E aí no livro de Mateus, capítulo 15. Vem comigo. Quem está aqui diz amém. Mateus capítulo 15, verso 21. Quem encontrou da glória. A partir do 21. E diz assim, ó. Ora, partindo Jesus dali, retirou-se para a região de Tiro de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, provindo daquelas cercanias, daquela região, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, Jesus não respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele e seus discípulos, rogavam-lhe dizendo: despede-a, porque ela vem clamando atrás de nós. Respondeu-lhes ele: não fui eu enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Então veio a ela, e adorando disse: Senhor, me socorre. Ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor,
mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus respondeu e disse-lhe: mulher, grande é a sua fé. Seja feito como queres. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Aqui retrata o texto de uma mulher que não pertencia ao ciclo dos prometidos, não pertencia ao ciclo das pessoas que teriam direito a receber o Senhor, porque enxergavam ela como uma gentia e não como judeu. Então Jesus só teria que vir para o judeu, no entendimento deles, de tal forma que eles tinham entre eles a seguinte exclamação: lá estão os cachorros, já nós somos filhos de Deus. Era assim que eles enxergavam os gentios. Era assim que eles enxergavam os de fora. Não é diferente nos dias de hoje. Sabe o que a gente faz? Ele é mundano. Nós somos cristãos. É assim ou não? O ímpio já traz uma separação, já traz uma divisão. Assim foi com aquela mulher. Só que ela não se refere a um cachorrinho de rua, selvagem, que morde ou que faz qualquer outra coisa. Ela se refere a um cachorro domesticado, que está dentro de casa, que pertence a uma família. Mas o cachorro também come da migalha. Então ela se coloca numa posição de inferioridade, mas ela também reconhece e chama dele de filho de Davi. Irmãos, a atitude daquela mulher fez com que Jesus liberasse uma palavra. Jesus não foi até a casa dela. Jesus liberou uma palavra para a casa dela. Vai ter momentos que Jesus não vai à sua casa, mas através de alguém ele vai liberar uma palavra que vai chegar lá e vai trazer a libertação sobre a sua família e sobre a sua casa. E às vezes você está esperando que essa palavra saia da boca de um pastor. Às vezes você espera que a pastora, ou o pastor Lemuel, a pastora Érica, libere essa palavra. Mas talvez essa palavra esteja na sua boca. De liberar uma palavra de salvação sobre sua casa. Salvação sobre sua família. Irmãos, aquela mulher, ela não pediu Jesus para ir lá. Ela não falou: Jesus, vem cá na minha casa. Vem lá, vamos lá. Está muito feia a situação. Minha filha está terrivelmente demoniada, Jesus. Vem comigo. Por favor. Me ajuda. Não. Ela não tinha nem atenção direito. Como que ele ia poder chamar ele para ir até a casa dela? Nesse momento aqui, ó, eles estão correndo. João já tinha morrido. Aqui é um cenário meio turbulento, religiosamente falando. A presença de Jesus ali já era um problema. E aquela mulher, com sua ousadia, ela pede para que ele libere libertação sobre sua casa. Eu não sei como é que está a sua casa. Você sabe. E às vezes você está pensando na sua casa, na sua estrutura familiar. E às vezes você está falando na sua casa interior. É você, é dentro de você. Deus hoje não permitiu que a igreja estivesse cheia de visitantes, porque Ele quer tratar comigo e com você. Tem culto para todo mundo, tem culto que é só para gente. Diga assim: hoje é só para gente. E é sobre isso, irmãos. E é sobre isso. Aquela mulher, ela não tinha noção que se Jesus só liberasse uma palavra, a filha dela seria curada. Ela tinha certeza que ele poderia curar. Mas a forma ela não imaginava. Talvez ela pensasse que ele ia até lá. E ele só liberou uma palavra. E na mesma hora a filha dela foi liberta. E aqui eu quero fazer igual os grandes preletores falam assim: agora inicia a mensagem. Marcos capítulo 5, verso 21 até o 43, vai contar a história de uma outra mulher. Só que diferente. Aqui,
Jesus não vai até a casa. Jesus libera uma palavra. Diga assim, basta uma palavra. E a minha casa é transformada. Se você crê nisso, diga amém. Agora pode Jesus se acordar? Isso. Vamos, gente. Vamos lá. Jesus está aqui, amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 5, do 21 ao 43, vai contar a história de uma mulher que vivia num lugar chamado Vale das Imundícias. A mulher, naquele período, quando ela entrava no seu ciclo menstrual, ela era retirada de sua casa e levada para esse vale, porque entendia-se que ela estava contaminada. Quando aquela mulher está naquele lugar, ela passava o seu ciclo menstrual, depois ela voltava de novo até a sua família. Só que aqui relata a história de uma mulher que por 12 anos não conseguia sair desse lugar. Porque quando ela achava que ia melhorar, ela sangrava de novo. Ela não sangrava ininterruptamente, porque senão ela tinha morrido e perdido todo o sangue. Mas ela, quando passava um período dentro do ciclo menstrual dela, que ela achava que tinha interrompido, voltava a sangrar de novo, ela não podia ir embora. Então, por 12 anos, aquela mulher viveu longe da sua família, longe da sua casa, e gastou toda a sua riqueza para tentar se curar. E não conseguiu. Ficou mais pobre do que já era. Mas aquela mulher, ela entende que se ela tomar um ato de fé e ela ir ao encontro de Jesus, ela pode ser curada. E existe uma outra situação. Aqui fala de um pastor chamado Jairo. Ele era pastor de uma igreja. E a filha dele está doente, morrendo. E ele vai atrás de Jesus. Afinal, ele é um pastor. Jesus, minha filha está doente. Muito doente. Eu preciso que o senhor vá na minha casa comigo. Jairo, vamos lá. Vamos agora na sua casa. E sai Jesus e Jairo caminhando em direção à casa de Jairo. No meio do caminho, a multidão interrompe, tentando impedir Jesus de passar. E é difícil o acesso de Jesus até chegar à casa de Jairo. E Jairo está nervoso, que a filha dele está morrendo. E Jairo está inquieto. E Jairo está, vamos, Jesus, deixa esse povo aí, minha filha está morrendo, vambora, Jesus. Porque eu nem ia estar calmo, não sei você, irmão. Sua filha está em casa, terrivelmente enferma, à beira da morte. Jesus fala para você que vai na sua casa, aí encontra um, encontra outro, encontra um, encontra outro. O que é que você faz? Jesus, acelera aí, velho. Vambora. E aí, no meio do caminho, alguém toca em Jesus. Jesus para de imediato, fala assim, não, pá, alguém me tocou. Aí Jairo disse assim, não, Jesus, está brincando. Estamos no meio de uma multidão. Todo mundo está te tocando, te empurrando. Jesus fala assim, alguém me tocou e de mim saiu poder ou virtude. A mulher com medo, levanta a mão trêmula e fala assim, foi eu que toquei. E Jesus não fala assim, seja curada. Jesus fala, vai em paz. A tua fé te salvou. E aquela mulher com 12 anos de tribulação, de luta, sai dali liberta, transformada. E Jairo está inquieto, porque a filha dele continua lá, à beira da morte. 12 anos de idade também. E quando Jairo começa a deslocar em sua casa, chega até ele, encontra ele e fala assim, ó, pode mais o mestre. A sua filha morreu. Não adianta mais. Às vezes você está levando Jesus para sua casa e o seu vizinho fala assim, ó, não adianta você ir para a igreja. Seu marido não vai mudar. Seu filho não vai mudar. A cura não vai vir. Ele não vai sair das drogas. Ele não vai ser liberto disso. A depressão não vai sair da vida dele. Para que ir para a igreja? Não adianta. Eu não sei se você já ouviu isso, eu já ouvi. Não adianta orar. Seu pai não vai se converter nunca. E teve um amigo do meu pai que falou assim, o dia que seu pai se converter, eu vou para a igreja junto com ele. Isso aí não vai não. Hoje está os dois. O testemunho do meu pai arrastou ele.
Não foi minha palavra, não. Foi o testemunho do meu pai. E, cara, se você consegue ser crente, eu consigo. Irmãos, nós estamos falando aqui de duas casas diferentes. Uma que Jesus está indo encontrar ela, outra que decidiu encontrar Jesus. Às vezes, Jesus vai até a sua casa. Mas às vezes é necessário que você vá até Jesus. Não espere ele chegar. Antecipe. Numa linguagem industrial, seja proativo. Seja dinâmico. Eu costumo dizer que o milagre sempre está no movimento. O milagre está no movimento. E aqui, irmãos, a gente vê Jairo indo com Jesus. Os discípulos falam que não precisa mais, que a menina já morreu. E aqui entra um negócio agora que eu quero explicar para você. Quando Jesus está chegando perto da casa de Jairo, que vem falar para ele que a menina morreu, existia uma oposição naquele lugar. Existia uma oposição muito grande para que o milagre acontecesse. Existiam palavras contrárias ali naquele lugar. E em meio à morte, em meio a uma doença não diagnosticada, em meio a um diagnóstico do médico de incerteza, o médico fala assim, eu não sei o que é. Não perca a sua fé. Em meio a uma situação impossível, não perca a sua fé. Porque o dia mal vem para todo mundo. Dificuldade todo mundo vai passar. Eu lembro do dia que eu estava no consultório do médico, ele falou assim, ó, não tem jeito. Não tem jeito. O bebê não vai nascer e a gente vai ter que amputar a perna da sua esposa. E eu saí dali, só consegui dirigir 2 quilômetros, não aguentei mais, parei o carro, tentando ser forte junto com ela, e eu desabei em choro. Eu disse, eu não aceito um diagnóstico de um médico. Se o Senhor não falar comigo, eu não aceito. Se o Senhor me disser que é isso aí, eu vou aceitar. Mas se o Senhor não me disser, eu não aceito. Jairo ouviu, sua filha morreu. Ele não falou, Jesus, valeu o seu esforço, tudo foi culpa daquela mulher que parou lá para fazer o milagre dela lá, agora meu menino morreu, minha filha morreu. Não. Você não vê Jairo culpar Jesus, você não vê Jairo falar assim, ó, obrigado Jesus, vamos voltar, cada um segue o que estava fazendo, eu vou lá enterrar minha filha. Não. Jairo segue. Segue. Se Marquinhos ouvisse o diagnóstico, ele não tinha feito a cirurgia, ele não tinha operado, não estava aqui andando. Irmãos, não dê ouvido àquilo que o Senhor não falou para você. Se Deus não falou para você, irmãos, pode ser quem for que liberou uma palavra sobre sua vida, não aceite. Não aceite. Os discípulos falaram para Jairo, os discípulos, não incomode mais o mestre, ela já morreu. Aqueles que caminhavam com Jesus. Às vezes o seu irmão da igreja vai dizer assim, ó, cara, não tem mais jeito, larga. Larga isso, cara. Não mexe isso mais não. Mas se o Senhor não te deu uma palavra, não aceite. Amém? Vamos seguindo? Naquela época, existia uma profissão que existe ainda nos dias de hoje, eu acredito, em alguns países, chamado carpideira. Alguém já ouviu falar? Carpideira? Carpideira é o seguinte, fulano morreu. Eu preciso mostrar que fulano é importante para a sociedade. Para eu mostrar que ele é importante, tem que ter muita gente no enterro. Quando você vê um enterro vazio, o que você fala? Nossa, não tem ninguém no enterro. Falar. Quando você vê muita gente, nossa, ele era querido, hein? Ó, quanta gente. A gente não julga desse jeito. Então, as carpideiras, elas eram contratadas para fazer um alvoroço durante o sepultamento. Morreu. Aí chegava as carpideiras. Chorava, gritava. Nunca nem viu a pessoa. Sabe nem quem é.
mas chorava e alvoroçava. Fazia aquela algazarra lá. Meu Deus, chorou. Era essa a função. Cuidado. Tem pessoas que são carpideiras e você não sabe. Você está levando ela para dentro de sua casa. Só vai lá quando tudo dá errado. Deu errado, ela chega. Nossa, morreu. E chora. E chora. Quando tá doente, hein? Tá ruim, né? Nossa, Deus. E chora, viu? E fala um monte de coisa pra você. Diga pro seu irmão assim do seu lado, assim, cuidado com as carpideiras. É sério, irmão? Se tem gente que só vai em sua casa porque tá errado, irmão, corta a volta, como diz você aqui em Minas. Sai fora, velho. Não aceita isso não. Quando Jesus chega naquela casa e ele encontra aquele alvoroço, aquele povo chorando, todo mundo em luto, gritando, berrando, Jesus faz uma pergunta: por que o choro? Muitas das vezes você está indo pro seu quarto e está indo chorar, está compartilhando isso na internet, Instagram, e às vezes você vai, busca um amigo carpideiro ou carpideira e vai chorar com ele, e ele chora com você, é mesmo, é mesmo, é mesmo. Mas não te dá uma palavra de vida, fala assim, cara, por que você está chorando? Não, liberar vida sobre você agora. Não, eu não vou aceitar essa situação. Rapaz, você caiu? Nós estamos juntos, nós vamos orar, vocês vão passar isso junto. Tá doente, nós vamos orar e você vai ser curado. Irmão, sabe por que parou de ter milagre? Porque a gente parou de orar, irmão. Hebreus capítulo 13 vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O poder dele não diminuiu. A gente parou de orar. Que dia foi que chegou num sepultamento e falou assim, ó, defunto, levanta daí agora. Que dia que você fez isso? Por isso que levanta. O dia que levantar, meu irmão. Que dia foi que você botou a mão no cadeirante e falou assim, rapaz, levanta daí em nome de Jesus e anda. Irmão, nós somos a igreja. Nós somos representantes de um Deus vivo. Nós temos Jesus em nossa casa. Quando o Jairo traz Jesus para a casa dele, a primeira coisa que Jesus faz é perguntar, por que você está chorando se eu estou aqui? Por que eu choro? Sai todo mundo. Só fica aqui os pais. Pedro, Tiago e João. Sem barquinho. Os mais velhos entendem barquinho. Os mais novos não sabem o que é isso. Irmãos, Jesus chega, manda acabar o choro. Tira as carpideiras. Sai todo mundo. Só quero aqui os pais. Agora o meu papo é com os pais. Porque milagre quem faz é Jesus. Mas suprir é os pais. Jesus pergunta, aonde está a menina? Quem tem que dizer onde está a menina? Os pais. Se você não sabe onde está o seu filho para prestar conta ao Senhor, você está errando como pai. Onde está o seu filho? Eu não estou falando de geografia, eu estou falando do reino espiritual. Onde está o seu filho? Ele está no quarto secreto de oração? Ele está na leitura da palavra? Ele está no devocional? Ou ele só está numa tela? Onde está seu filho? E os pais levam Jesus aonde estava a criança. E aí, Jesus libera uma palavra da sala. Menina, seja curada. Venha, volte à vida. Não, Jesus vai até ela. No caso da mulher, Jesus liberou uma palavra. Aqui, Jesus vai até o lugar do milagre. Vai ter momentos que Jesus só vai liberar uma palavra sobre sua casa. Mas vai ter momentos que ele vai precisar estar lá. E é você que vai levar ele. Quem levou Jesus para aquela casa foi Jairo. Essa responsabilidade é sua, homem.
de levar Jesus até a sua casa. Para que você possa dizer, Jesus na minha casa. O sacerdócio é você quem toma conta. É você o responsável de sua casa. Se sua mulher está orando mais do que você, tem um problema nisso. Se a sua mulher está orando mais que você, está lendo mais Bíblia que você, tem um problema nisso. Não é disputa, não. É porque você que libera sobre a vida dela. Você é o sacerdote. E aqui Jesus pega, vai até o lugar do milagre e diz àquela menina, levanta e anda. Viva. E ele pega a menina e entrega para os pais. Lá no verso 43 ele vai dizer assim, ó. Dei de comer para ela. Por que Jesus não chamou um discípulo, que tinha 3 lá embaixo? Pedro, Tiago e João. Ô, traz pão aí, vai na cozinha correndo aí, pega um pão, pega alguma coisa aí que a menina ressuscitou, precisa comer. Porque o próprio Jesus não fez uma ceia ali, já pegou um pão já e entregou para a menina. A responsabilidade de nutrir o seu filho é sua, é minha. O milagre quem faz é Jesus na sua casa. Mas quem nutre a sua casa é você, sacerdote. É você. E aí quando você se posiciona dessa forma, aí a gente volta lá em Gênesis. Aí a gente passa a fazer tudo sentido. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os que te abençoarem serão abençoados. Os que te amaldiçoarem serão também amaldiçoados. E aí você vai ver a sua casa pronta. E aí você não vê mais só José prosperando na casa de Potifar. Agora você vê um José prosperando a nação inteira, porque ele está no lugar certo agora, no propósito correto. Ele não é mais um instrumento, ele agora é o causador. Porque na casa de Potifar ele foi só um instrumento. No Egito ele é o causador. Deus faz por ele. Ó, faz assim, ó. Vamos guardar, vamos reter aqui. Agora vamos vender. Vamos comprar as terras? Vamos. Vocês estão entendendo? Quem entendeu diz amém. Agora a gente vai se colocar de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Irmãos, durante muito tempo eu tive problema de paternidade. Muito tempo é falar até educadamente, muitos anos. Eu odiei meu pai até 20 anos de idade. Eu desejei a morte do meu pai biológico. Posso falar isso para vocês porque eu disse isso para ele. Que somos curados, eu e ele, para a glória de Jesus. Hoje eu vou para São Paulo, meu pai reside em São Paulo, a vida inteira residiu lá, depois que minha mãe engravidou. Hoje eu vou para São Paulo, ele vai para a cozinha, prepara as comidas que eu gosto. Meu pai sabe o que eu gosto. E aí ele prepara as comidas que a minha esposa gosta. E aí eu sento no sofá, ele vem de lado assim, vem se chegando, ele senta, ele me pega. Eu com 37, 38 anos de idade, ele põe a minha cabeça no colo. E aí a lágrima começa a pingar na minha cabeça. Ele fala assim, por que eu não conheci Jesus antes?